no Salmo de número 133. Nós vamos caminhar por este Salmo nesta noite. Vamos aprender segredos, vamos aprender estratégias, vamos aprender a respeito do funcionamento do reino. Salmo de número 133. Vai aparecer aqui no telão, nós estamos usando a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. E o texto diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Você pode se assentar. Um salmo de Davi, que fala sobre a excelência da união fraternal. E estes poucos versículos têm grandes lições e ensinamentos para a nossa vida. A vida do cristão é depender de Deus e apreciar a palavra de Deus. O cristão não pode ler por ler, não pode ler por obrigação, mas o cristão ele deve amar a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que é instrução para a nossa vida, que é instrução para os nossos passos, instrução para as nossas decisões, instrução para a nossa vida pessoal, nossa vida sentimental, emocional, a nossa vida conjugal, familiar, a nossa vida financeira, enfim, a nossa vida em sociedade. A Bíblia, ela contempla todas as necessidades do homem para que possamos resolver e vencer qualquer coisa que apareça em nossa caminhada. Então nós vamos aqui, irmãos, caminhar nesses 3 versículos. E o primeiro deles, o salmista está dizendo: ó, como é bom. E ele faz um contraponto entre bom e agradável. E ele faz distinção entre estas duas palavras. E a primeira delas, o bom aqui, ela está se referindo àquilo que é moralmente correto. Então ele começa a falar e tocar no ponto da nossa moral. O que é moral? Moral é um conjunto de regras, valores, práticas e costumes que definem o nosso comportamento. O nosso comportamento, o comportamento do seu irmão da direita, da esquerda, o comportamento do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu colega de trabalho, é regido pela moral, pelos conceitos de vida que esta pessoa possui, pelos valores que ela possui, pelas regras que ela segue. E o salmista está dizendo que o cristão, ele tem o dever moral de aprender os valores, as regras e os costumes do reino. Porque nós somos muito mais do que igreja. Nós somos muito mais do que um ajuntamento de pessoas. Nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. Qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus? Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não veio pregar numa igreja, não veio pregar numa denominação, embora nós tenhamos a nossa denominação, nós amamos a nossa denominação, mas nós pertencemos ao reino. Um tempo a gente ouvia as pessoas dizer assim:
Se naquela igreja é proibida tal coisa, é pecado. Mas se eu for para outra igreja que não é proibida, não é pecado. As regras não são da igreja, as regras não são das denominações, a regra é do reino. Então, se nós quisermos desfrutar o que Deus tem para nós, nós temos a obrigação moral, quer dizer, nós precisamos aprender as regras do reino, os costumes do reino e os valores do reino. No que a sua moral é pautada? Nos costumes, nas regras e nas tradições familiares? Nas regras, nos costumes e nos valores mundanos, terrenos? Porque essa cultura vai e vem. O que tinha valor há 10 anos atrás, hoje já não tem mais. O que era certo há 10 anos, hoje eles dizem que não é mais certo. E aquilo que era errado antigamente, hoje é celebrado. O mundo, ele vai mudando conforme a maré. O diabo vai ajustando as suas regras, ele vai ajudando o seu modus operandi, ele vai ajustando como ele trabalha para atrair as pessoas e para amarrar as pessoas nas suas obras. Agora o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não muda, e que nele não reside nem sombra de variação. A Bíblia diz que Ele era, é e sempre será. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra que rege e que estabelece a moral do cristão não muda. Ela é a mesma. Por isso o cristão não pode ser regido por nada além da palavra do Senhor. A sua moral, os seus valores, os seus costumes, as suas regras do dia a dia, seja na sua vida familiar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, deve ser regida pelas regras do reino. Isso aqui é certo ou é errado? Vamos dar um exemplo. Está lá no trabalho e o colega fala assim, ó, dá para a gente desviar isso aqui. Ninguém vai ficar sabendo, a gente leva essa peça embora, vende. E você vai parar e pensar, isto é certo ou é errado? Agora, você não pode consultar isso no que o mundo diz. Não pode consultar isso no que a sociedade de hoje fala a respeito disso. O que a cultura de hoje está estabelecendo, você tem que recorrer ao reino. O reino diz que é certo ou errado. A palavra do Senhor diz que é certo ou errado. Então a vida do cristão, ó, quão bom! O salmista Davi está dizendo, olha, a moral do cristão deve ser pautada, baseada nas regras, valores e costumes do reino. E o reino está dizendo que é bom andarmos unidos. Andarmos no mesmo propósito. Caminharmos na mesma direção. Termos os mesmos objetivos de vida. Termos a mesma esperança, termos o mesmo olhar para o futuro. Por isso que a Bíblia diz que não há como haver o jugo desigual. Não há como alguém que carrega a luz andar com aquele que carrega as trevas. E é interessante que do Antigo Testamento, a lei era proibida amarrar um boi e um jumento para arar a terra. Por quê? O passo do boi é diferente do passo do jumento. A força do boi é diferente da força do jumento. Ia ficar num jugo desigual. Ia tratar melhor um, beneficiar um e deixar o outro no prejuízo. E é isso que nós precisamos entender. Se nós queremos viver segundo o que Deus quer que vivamos, nós temos que olhar para a palavra. Então, pense a respeito da sua moral. O que rege a sua moral? O que pauta a sua moral? O que pauta as regras da sua vida? Os seus costumes? Hoje em dia, os cristãos não estão mais influenciando o mundo, mas o mundo está influenciando os cristãos. Antigamente, as pessoas diziam, nem mexa com aquilo lá crente, né? É cabeça dura, não muda. Hoje em dia, os crentes veem uma coisa bonita lá no mundo e falam, eu também vou seguir. Eu também vou agir desse jeito, eu também vou ter essas práticas, eu também vou frequentar estes ambientes. E é isso que ele está dizendo, ó, quão bom
e quão agradável. Então, o salmista faz o contraponto entre o que é bom e o que é agradável. Agradável é algo que traz satisfação e beleza. Então, o reunir em igreja. Mas hoje é sábado, eu trabalhei a semana toda, estou cansado, tenho tantas coisas para fazer, tenho tantas coisas para resolver, e tem que ir na igreja, meu Deus, se não for, o pastor vai pensar isso, o irmão vai pensar aquilo. Isso não é agradável. Quão bom e quão agradável. Agradável está se referindo aqui primeiramente à satisfação. Eu preciso ter satisfação de estar entre os irmãos. Eu preciso ter prazer em estar entre os irmãos. O meu prazer é dar a hora de ir para o culto, me arrumar, tomar banho, colocar a minha melhor roupa. Não precisa ser roupa chique, não precisa ser roupa cara, não precisa ser roupa de marca. A sua melhor roupa você coloca e você vem para a igreja com alegria, com satisfação. Eu estou indo à casa, eu vou ver os meus irmãos, eu vou andar unido com os meus irmãos. Eu vou lá porque nós pensamos igual, nós agimos igual, nós temos a mesma moral, nós seguimos as mesmas regras, nós temos os mesmos costumes, nós temos a mesma satisfação, estarmos unidos. Amém, aleluia. Quão bom e quão agradável. A satisfação do crente deve ser a casa de Deus. Se um churrasco se te satisfaz mais do que estar na casa do Senhor, se uma festa satisfaz mais do que a casa do Senhor, se ir ao shopping, se ir ao cinema, nada disso é errado, mas se satisfaz mais do que estar em união, alguma coisa precisa ser revista. E esta sociedade, esta geração que nós vemos, está deixando o resto para Deus. Se sobrar tempo eu vou à igreja, se sobrar tempo eu oro, se sobrar tempo eu leio a Bíblia, se sobrar tempo eu vou lá ter comunhão com os meus irmãos. E o salmista, irmãos, nós não estamos falando de ninguém, nada menos do que Davi. Davi era rei. Eu não sei se você já prestou atenção, mas vamos pegar um presidente da república. O cara entra bonitinho, 4 anos depois ele está só a capa da gaita, como diz o ditado. Qualquer pessoa que está num alto grau de posição e responsabilidade, ele se acaba. Porque é tanta reunião, é tanta coisa para decidir, é tanto documento para assinar, é tanta coisa que ele... Imagine estar na pele de um presidente da república. Uma decisão errada pode afetar milhões de pessoas. E é todo mundo querendo falar, é deputado querendo falar, é senador querendo falar, é ministro querendo falar, é todo mundo, e está lá ele tentando resolver, administrar e conduzir. Nós estamos falando de Davi, que era rei de Israel. E eu quero acrescentar mais uma coisa ainda. O nosso presidente não sai para a batalha. Davi, ele tinha que pegar o seu cavalo, montar, colocar a espada na cinta e ainda pelejar, ir para a batalha, ir para a guerra, enfrentar os inimigos de Israel. No entanto, com todos esses afazeres, com todas essas tarefas, ele estava dizendo: quão bom e quão agradável. Eu gosto de batalhar, eu gosto de reinar, eu gosto de ser o rei, tomar as decisões, mas o que me agrada é estar unido com os meus irmãos, adorando ao meu Deus. Então, agradável, irmãos, é satisfazer, é beleza. Se chegar um visitante e entrar aqui, o que ele vai enxergar? Uma beleza entre os irmãos, ou cada um no seu canto, um carrancudo para cá, outro carrancudo para lá, outro pensando aqui, outro pensando... Beleza, a união gera beleza. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Fiquem em Jerusalém, vocês receberão poder e vocês serão enviados como minha testemunha. Eu gosto muito do texto de Filipe. Houve grande perseguição em Jerusalém e Filipe fugiu para Samaria, mas não fugiu para se esconder, ele fugiu para anunciar a Cristo. E a beleza era tão maravilhosa que a Bíblia diz que houve grande alegria em toda a cidade de Samaria.
Como é que as pessoas estão olhando e nos vendo? A beleza de Cristo em nós? Como os de fora estão olhando e vendo a nossa igreja, esta família espiritual, estão vendo beleza na nossa união? Nós estamos alegres a estar reunidos como irmãos. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. O meu prazer é estar, nós cantamos, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, né? Na casa do Senhor. Será que é só da boca para fora? Será que a gente canta sem pensar, sem analisar a letra? Ou será que isto é uma realidade? E o salmista Davi está nos convocando nesta noite, dizendo, é bom e agradável vivemos unidos. Aleluia. Versículo 2 diz assim, é como óleo precioso. Óleo se refere à unção. No Antigo Testamento, as coisas sagradas, as coisas santas, as coisas separadas eram ungidas. Unge Saul como rei, unge Davi como rei. Olha, unge fulano lá como profeta. A unção, óleo simboliza unção, se refere a unção. Unção se refere a consagração. Consagração nos dá a ideia de separação. Nós acabamos de cantar Kadosh, 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 que quer dizer santo e separado. Separado do quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado das obras da carne, separado das obras do diabo, separado para Deus, separado para cumprir o propósito de Deus. Veja bem, o salmista está dizendo, é bom, é agradável que os irmãos vivam unidos, porque esta união é como óleo, é como unção, é como consagração, é como separação para cumprirmos o propósito de Deus. Nós estamos reunidos aqui não para passar tempo, nós não estamos reunidos aqui porque é uma tradição, nós não estamos reunidos porque é uma obrigação, nós não estamos reunidos porque não tinha outra coisa para fazer na noite de hoje. Nós estamos aqui porque é bom e agradável estarmos unidos, porque nesta união a unção de Deus é derramada sobre a nossa vida e nós somos separados e consagrados para cumprirmos o propósito de Deus. Eu não sou crente, estou na igreja para cumprir o meu propósito. Você não está aqui para cumprir o seu propósito. Nós não estamos aqui para cumprir aquilo que a gente acha que é, que deve ser. Nós somos escolhidos, fomos separados, fomos ungidos, consagrados para fazer a vontade do Pai. Veja bem, irmãos, uma coisa depende da outra, uma coisa puxa a outra. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, mas uma coisa santa puxa outra coisa santa. Algo de Deus puxa outra coisa de Deus sobre a nossa vida. E a nossa união, a nossa unidade traz uma unção maravilhosa e nos capacita a realizarmos o propósito de Deus. Ó, quão bom e quão suave, ou quão bom e agradável, que vivam unidos, irmãos, é como óleo precioso. O óleo, então, é unção, consagração, separação, mas também existe duas coisas interessantes a respeito do óleo. O óleo é usado para alimento. E o óleo é cheio de significado na Bíblia. E nós vemos a multiplicação do óleo, pelo menos em duas passagens do Antigo Testamento, com Elias e com Eliseu. O óleo foi separado, e aquele óleo não era o óleo para unção, era o óleo para o alimento, era o óleo para o sustento. É na união que nós somos alimentados.
Crente que anda sozinho, ele morre de desnutrição. Crente que caminha carreira solo dizendo: eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Nada disso não. A união gera igreja. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, mas sozinho eu não sou igreja. Agora, onde 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí existe a igreja. E agora, como nós seremos alimentados? Em casa, a gente também é. Mas nada se compara quando nós estamos reunidos em unidade. O Senhor vem e nos alimenta. Quem sabe você chegou aqui nesta noite cansado espiritualmente, fadigado espiritualmente. Quem sabe você chegou aqui abatido espiritualmente pelas lutas, pelas adversidades. Quem sabe você até chegou aqui dizendo: Senhor, quem sabe seja o último culto que eu participo. Mas na união, na unidade, o óleo do Senhor se manifesta como alimento. Você está sendo alimentado pela palavra do Senhor nesta noite. Seja renovado nas suas forças, seja restaurado nas suas forças, seja alimentado pelo óleo do Senhor. Aleluia. Quem sabe seja na força física. É interessante que o espiritual, o físico, não consegue mudar as coisas espirituais, mas as coisas espirituais conseguem mudar as coisas físicas. Quem sabe você esteja doente aqui nesta noite. Quem sabe você esteja desenganado dos médicos. Quem sabe você esteja cansado nas suas forças físicas. Quem sabe você esteja travando uma batalha intensa contra alguma doença, alguma enfermidade. O óleo também gera milagres no físico. Alimenta o seu físico. Porque o anjo chegou e falou: Elias, acorda, come e bebe. E ele comeu e bebeu algo espiritual. De novo, come e bebe, porque o caminho é longo, você vai caminhar muito. Ele comeu e bebeu, e com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Elias se tornou uma máquina de caminhar. Porque o pão não era desta terra, porque a água não era desta terra. O sobrenatural de Deus se manifesta. E nesta noite você pode se alimentar deste bálsamo maravilhoso, deste óleo, desta unção sobre a sua vida. Seja curado neste momento. Receba forças no seu físico. E que este bálsamo verta do alto da cabeça à planta dos pés. E as doenças saiam nesta hora. E você se veja livre deste mal. Aleluia. Porque o azeite era usado também como medicamento. O azeite era usado como alimento e como medicamento. Assim como hoje a gente pega vai na farmácia e compra uma pomada para passar numa ferida, para passar numa doença. Antigamente eles pegavam óleo e passavam e usavam como medicamento. E o Senhor, Ele nos alimenta e nos cura através deste óleo precioso. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem sabe a gente precisa voltar e ensinar a igreja sobre o sacro, sobre o santo e sobre o sagrado. Porque as pessoas estão perdendo o entendimento do que é santo, do que é sacro, do que é sagrado. As pessoas tratam as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, as palavras de Deus, as promessas de Deus, as coisas, como se fosse mais... hoje tudo é descartável, não é? Eu cresci com a mesma geladeira, com o mesmo fogão, com a mesma pia, com a mesma mesa, com as mesmas cadeiras. A minha mãe foi trocar quando já estava na hora de casar, que ela foi trocar, porque as coisas duravam. Hoje em dia eles fazem para destruir. Hoje tudo é descartável, o celular é descartável, a cadeira é descartável, a geladeira é descartável, tudo é descartável, já fazem para estragar mesmo. Os carros são descartáveis. E este entendimento muitas vezes está passando sobre aquilo que é santo e sagrado, e a gente começa a ter o mesmo entendimento. O que o salmista está dizendo? O óleo é precioso. Não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro diga, não importa o que...
Trate as coisas de Deus com zelo, trate as coisas de Deus com responsabilidade, olhe para as coisas que Deus te dá e tenha por precioso na sua vida. A vida é preciosa, a salvação é preciosa, o casamento é precioso, o emprego é precioso, o salário é precioso, a roupa que Deus te dá, trate tudo como precioso, Deus está te concedendo. E muitas pessoas desprezam aquilo que procede de Deus para as nossas vidas. É como óleo precioso. Ele não está dizendo, não é um óleo qualquer, é um óleo precioso. Tudo que procede de Deus é precioso para as nossas vidas. Fechando aqui nosso parênteses, é como óleo precioso sobre a cabeça. O que é a cabeça? A Bíblia sempre se refere à cabeça por posição de liderança, de destaque. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, entendemos a voz de Deus, obedecemos às instruções de Deus, nós descobrimos que é bom, que é agradável viver em união, que esta união, que esta unidade libera um óleo sobre a nossa cabeça. E quando o salmista está falando sobre cabeça, ele está falando sobre posição, está falando sobre posição de liderança, ele está falando sobre posição de destaque. Deus quer nos colocar em posição de liderança no seu reino, mas não só aqui. Ele quer que você tenha uma posição de destaque na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu círculo de amigos, no seu local de trabalho, aonde você for, que você seja destaque. Como as pessoas olham para mim e me veem, como a família olha e me vê, como a vizinhança olha e me vê, como no círculo de amigos eles me veem. Deus quer nos colocar por cabeça, Deus quer nos colocar em posição de liderança. Eu quero que você entenda na forma prática isso. Quando surge um problema na família, a quem eles recorrem? Quando surge alguma dificuldade no círculo de amigos, a quem eles vão pedir conselhos? Quando surge alguma coisa, alguma crise na empresa, quem eles chamam para resolver? É isso que ele está dizendo, se o óleo estiver sobre nós, nós estaremos, não por condição nossa, mas pela unção de Deus que está na nossa vida. E é interessante que não importa a posição, não importa a riqueza, não importa a posição na sociedade, quando a coisa aperta, eles sabem a quem recorrer. Eu volta e meia estou atendendo pessoas simples, mas eu me assento para orar por pessoas aí da sociedade. As pessoas ligam, pastor, preciso de um horário para a gente sentar, conversar, preciso de uma oração, preciso de um conselho. Eu não me orgulho disso, porque não é meu, é a unção que coloca em posição de destaque. Agora pode acontecer com você também. Lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua família, Deus pode te colocar como referência. As pessoas olharem e falar, aquele ali, eu quero ser como aquele ali, eu quero me espelhar, eu quero andar pelo mesmo caminho, eu quero ter a mesma palavra de sabedoria, eu quero saber aconselhar como ele aconselha, eu quero ter a mesma fé para orar como esta pessoa tem. Eu quero conseguir resolver os problemas como essa pessoa consegue resolver. Deus quer nos colocar em posição de destaque para quê? Para que o nome dele seja glorificado. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Agora as pessoas vão crer em alguém que não esteja numa posição elevada? As pessoas darão ouvido a quem não estiver numa posição elevada? Não estou falando em questão financeira, não estou falando em questão de estudos, eu não estou falando na condição, se você tem status diante da sociedade, estou falando de unção sobre a sua vida.
De unção, a pessoa fala, não, eu preciso ir lá falar com fulano, eu quero que ele ore por mim. Eu quero que ele me aconselhe, porque o óleo está sobre a cabeça. Cabeça está se referindo à liderança, a destaque. E este óleo não para na cabeça, ele escorre, ele desce para a barba de Arão. E nós temos que entender que no contexto da cultura judaica, barba simbolizava pelo menos duas coisas: experiência, respeito e sabedoria. Então, na sociedade em que Davi vivia, quem tinha a barba crescida, quem tinha uma barba alongada, era alguém que tinha uma posição de respeito e tinha sabedoria. Esta unção quer trazer também sobre nós, como eu acabei de dizer, ser respeitado pela sociedade. Não respeitado à força, ser respeitado em casa, mas não respeitado à força, respeitado porque a unção está sobre a vida. Ter sabedoria para falar, sabedoria para responder, sabedoria para resolver os problemas, sabedoria para sair de situações embaraçosas. Nós precisamos de sabedoria a todo instante. Sabedoria para falar, sabedoria para ouvir, sabedoria para agir e reagir. Se nós não tivermos sabedoria do céu sobre a nossa vida, nós estamos fadados a tomar decisão errada após decisão errada, fracassos após fracassos. Mas se nós estivermos unidos com bom e com agradável, é estarmos unidos. O óleo do Senhor estará sobre a nossa cabeça, nos colocará em posição de destaque, trará respeito e unção sobre a nossa vida. Aleluia. Seguindo adiante, é como o orvalho de Hermon. O que significa o orvalho na Bíblia? O que representa o orvalho? Representa fertilidade, renovação e prosperidade. Toda a vida que a Bíblia falar sobre o orvalho está dizendo que vai haver renovação, que haverá fertilidade e que haverá prosperidade. Está dizendo que aquele orvalho descia. O que Davi estava escrevendo é o que ele conhecia, o que os olhos de Davi viam. Davi estava acostumado a ver aqueles montes de Sião todos secos, improdutivos. De repente o orvalho de Hermon vinha e descia sobre os montes, e aquilo que estava seco e parecendo sem vida, daqui a pouco começava a ficar verde, daqui a pouco começava a brotar, daqui a pouco começava a gerar frutos, flores, começava a gerar a vegetação. Então, quando nós olhamos para o orvalho na palavra, significa fertilidade, significa que você vai prosperar, significa renovação. Ele está dizendo que quando nós andamos unidos, o óleo desce sobre a nossa cabeça, escorre pela barba e se torna como o orvalho de Hermon que vem sobre os montes de Sião e mudam a história, mudam a circunstância, mudam a paisagem, muda a vida daqueles que estão ao redor. Este orvalho pode descer hoje sobre a sua vida, pode descer sobre áreas da sua vida que estejam precisando de frutificar, que estejam precisando de ser renovadas, que estão precisando de prosperidade. Esta unção se torna como orvalho. E eu fico imaginando Davi apreciando, e Davi não viu uma, duas, três vezes. Davi, aquilo ali estava na sua mente, aquilo ali era como um filme na sua mente. E quando ele está escrevendo aquele salmo, esse salmo que nós estamos lendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a falar: ó, quão bom, quão agradável é quando estamos unidos. E isto gera liberada unção sobre a cabeça. Ele começa a ver o óleo sobre a cabeça de Arão, escorrendo sobre a barba, chegando sobre as vestes, e de repente ele se lembra daquela transformação que o orvalho gerava nos montes de Sião. E nós temos que almejar isto sobre a nossa vida.
Nós temos que almejar isso sobre a nossa vida espiritual, nós temos que almejar sobre a nossa igreja. Quem sabe hoje nós temos aqui alguns lugares vazios nos bancos, mas profeticamente nós podemos dizer: este lugar, oh aleluia, sobre esta igreja, sobre este templo, sobre este povo, está vindo, oh o orvalho do irmão. E aquilo que parecia seco, e aquilo que parecia improdutivo, e aquilo que parecia sem vida, o orvalho desce nesta noite, trazendo frutificação, aleluia, trazendo renovação sobre as nossas vidas, e a prosperidade sobre este lugar. Oh, aleluia, aleluia. Receba deste orvalho sobre a sua vida, receba deste orvalho sobre a sua casa, receba deste orvalho sobre a sua saúde, receba deste orvalho sobre o seu casamento, receba desse orvalho sobre as suas finanças, receba desse orvalho sobre a sua vida espiritual, porque esse orvalho está vindo, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, vai dar frutos, se tornará produtivo sim. O orvalho desce nesta noite, haverá renovação, haverá renovação, haverá renovação sobre a sua vida, sobre a sua casa, haverá prosperidade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. É interessante que Davi, ele pontua um lugar específico. Davi está dizendo: a unção não desce em qualquer lugar. O orvalho do irmão não vem sobre qualquer lugar, não vem sobre qualquer ambiente, é ali. Ele está apontando, é como se nós pudéssemos ver Davi apontando com seu dedo, dizendo: é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Ali aonde? Aonde os irmãos estão unidos, ali onde os irmãos estão andando em unidade, ali aonde os irmãos acham bom e agradável viver unidos no mesmo propósito, na mesma direção, ali aonde a unção de Deus está sendo vertida, derramada sobre a cabeça, sobre a barba, vindo sobre as vestes. É ali que o Senhor abençoa. Deus não abençoa qualquer pessoa, Deus não abençoa qualquer lugar, Deus não abençoa qualquer ambiente. É ali. E o que Davi está dizendo com esse ali? É neste ambiente que Deus vai fluir. É nossa responsabilidade criar um ambiente para verter a unção e para vir o orvalho. Então a responsabilidade é nossa como obreiros, pastores, presbíteros, liderança de igreja, o pessoal do louvor. É nossa responsabilidade criar um ambiente para que haja unidade, união, para que verta o bálsamo e venha o orvalho, mas também a sua responsabilidade. E é tão simples, irmãos. Veja quantos benefícios por uma coisa simples: unidade. É por isso que o diabo trabalha tanto na unidade da igreja. É por isso que Jesus disse: olha, um reino dividido não prospera, um reino dividido não avança, um reino dividido ele quebra, ele cai, ele rui, ele desaparece. Mas aonde existe unidade? É tão simples, irmãos. Todas as vezes que viemos a este lugar, a este santo lugar, devemos pensar: união, unidade. Estamos caminhando no mesmo propósito, estamos caminhando na mesma direção, queremos a mesma coisa, queremos chegar no mesmo lugar, queremos ouvir o toque da trombeta do arrebatamento, queremos subir, queremos estar com Cristo. Unidade, união, caminhando juntos de mão dadas, abraçados juntos, dizendo: vamos, vamos, o caminho é este, a direção é esta. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Deus não ordena a bênção onde há divisão,
aonde há intrigas, aonde há cismas, aonde há desentendimentos, ali não está a bênção do Senhor, ali o Senhor não ordena a bênção. Mas quando estamos unidos, caminhando no mesmo propósito, caminhando em unidade, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Então eu e você somos responsáveis por criar um ambiente, e é tão fácil: unidade, união, mesmo propósito, mesma direção, mesma visão. E para encerrarmos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Esse ordena aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira e mais importante é que Deus é soberano e Ele decreta. Se o Senhor decretar a bênção na sua vida, irmãos, o inferno pode virar de ponta cabeça, não vai acontecer nada. Você lembra da história de Jó? O diabo, se apresentou lá diante de Deus, e Deus deu testemunho de: viu meu servo Jó, mas também o Senhor tem abençoado, tem protegido. Permita que eu toque nos bens. Permita que eu toque na família. Permita que eu toque na saúde. Deus fala, pode até tocar na saúde, mas não mata. Porque quem manda é o nosso Deus. Isto não é frase de efeito, irmãos. Quem manda é o nosso Deus. Ele é Senhor e soberano de todas as coisas. Ele manda e está mandado. Ali o Senhor ordena a bênção. Quando Deus fala, pronto, é o fim da batalha, é o fim da provação, é o fim da tormenta, é o fim da noite escura, não tem quem impeça. Quando o Senhor ordena, está ordenado. Quando o Senhor decreta, está decretado. Pode o homem, pode os demônios, pode se levantar o mundo todo contra, não vai tirar a sua bênção, não vai mexer naquilo que Deus te deu, porque Ele ordenou, Ele decretou. Ali Ele ordena. Mas também, esta palavra ordenar, ela tem um sentido de instrução. Quando nós estamos andando em unidade, quando tem unção sobre a nossa cabeça, quando o orvalho está sobre as nossas vidas, Deus nos orienta nas nossas decisões, Deus orienta nos nossos passos, Deus orienta a nossa direção, Deus orienta até a velocidade que nós devemos caminhar, Deus nos orienta para que sejamos vitoriosos, e a orientação de Deus não falha. A orientação do médico pode falhar, a orientação do advogado pode falhar, a orientação do contador pode falhar, a orientação do especialista pode falhar, mas a orientação, a instrução de Deus não falha. Se seguimos e fizermos aquilo que Ele diz, a vitória é certa. É ruína do diabo, é fracasso dos seus planos e vitória sobre as nossas vidas, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. É por isso que nós estamos batalhando, irmãos, para caminharmos em unidade, para que esta igreja seja unida, para que esta igreja tenha a mesma visão, o mesmo propósito, para que todos rememos na mesma direção, porque a unção estará sobre a nossa vida, o orvalho estará sobre nós, e o decreto do Senhor estará estabelecido, e nada e ninguém poderá impedir o avanço desta obra. Vamos ficar em pé neste momento.